Olá pessoal, vamos lá, gente, mais uma vez nesse nosso encontro. Eu considero o nosso primeiro encontro dessa coletânea de pesquisa, de estudos da nossa arte dramática, né? E hoje nós vamos dar o pontapé inicial falando sobre o teatro, né? Que para mim é uma reverência que eu faço imensa, que é o início de tudo, né? Eu acho que se não fosse o teatro, não teria outras formas da gente se expressar. Dança vem depois, teatro, televisão, cinema, tudo vem depois. O início é o teatro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou deixar algumas coisas básicas aqui para vocês em relação ao teatro. Eu vou ter que ficar projetando um pouquinho mais a minha voz, porque eu estou tendo hoje uma briga feia hoje com o meu diálogo e um diálogo de um cachorrinho que de vez em quando vai aparecer o som dele aqui tentando interferir na minha voz. E tá alto. Já tá desde manhã assim, mas eu vou deixar correr solto. Se não atrapalhar muito, eu continuo aqui as nossas informações. Tá bom, pessoal? Deixa eu aqui abastecer aqui a minha garganta. Vamos lá. Então, pessoal, eu estou me sentindo como quando eu comecei a estudar teatro, pesquisar sobre o teatro, o início, aquela coisa toda, e eu queria devorar livros, né, gente? Eu queria que vocês sentissem essa mesma vontade, esse mesmo desejo de buscar, né, essa curiosidade sobre o teatro. A nossa arte dramática, ela começou há muitos anos atrás, e antes de Cristo. Então a arte dramática ela surgiu de uma forma de culto até que eu posso dizer, né? De culto ao deus Dionísio. Mas sim, Ana, mas ao deus Dionísio, parará, 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 sim. No teatro grego surgiu na Grécia, né? Os gregos introduziram o teatro grego. A menos que apareça outro que prove ao contrário, com provas, aí sim, mas até o momento surgiu no teatro grego, no século V antes de Cristo. O que eu queria ver, só termos um pouco de cuidado e chamar a atenção de vocês para isso, que vocês vão encontrar. Eu queria deixar algumas coisas aqui no ar e eu queria que vocês fossem pesquisar isso, que não ficasse só aqui. Aliás, isso aqui é para isso, tá, gente? Eu deixo algumas coisas, esboço, e eu queria que vocês fossem buscar, pesquisar em livros. Cuidado com a internet, tá, gente? Ainda mais no Google, tá? Eu tinha um aluno que tudo ele ia buscar no Google e vinha muita coisa errada. Porque se você pegar o teatro antigo para a gente introduzir, para a gente ler, para a gente estudar, às vezes pode conter algumas informações. Isso não é só no teatro, não. Nossa história brasileira tem muitas informações erradas, né? Principalmente século. Então, até que se prove o contrário, o teatro surgiu no século V na Grécia. Foi o início de tudo. Mas se vocês lerem alguns livros, que vai ter, viu, gente? Algumas informações, até no Google, vocês vão acabar caindo no século VI. Então eu tirei essas dúvidas porque eu tinha dúvidas, né? Foi quando eu fui estudar teatro, me aprofundar no teatro, tanto da Grécia, o surgimento do teatro fora do Brasil, e quando surgiu o teatro no Brasil. Eu tive uma excelente professora e eu sou muito de pesquisar. Ler muitos livros, um traz uma informação, eu gosto de estar lendo outra informação, para ver o que isso vai dar. Então eu queria que vocês fizessem isso. Nós temos um material muito bom, uma pesquisa muito boa sobre o teatro, mas eu queria que vocês fossem a fundo a pesquisa disso. Eu sempre coloco, o ator, ele precisa saber estudar a história do nosso teatro. Muitos estão estudando nem quase a história do Brasil, do teatro no Brasil, muito menos a história do teatro na Grécia que surgiu. Então o teatro surgiu no teatro da Grécia, nos meados do século V, mas como eu vou reforçar, algumas informações vão aparecer no século VI. Eu fico, por enquanto, no século V, com a informação. Na verdade, começou uma adoração ao deus Dionísio, a um culto prestado a ele, né? Que era uma forma de dramatizar aquilo, né? De representações. E dali surgiu, mais para frente, uma forma de representar aquilo de outras maneiras, com coro, né, um coro do teatro grego. Então mulheres não faziam parte naquela época, tá, gente? Do teatro era só os homens que podiam participar, era aquelas becas, aquelas mantas, como vocês quiserem chamar, e as máscaras, né, representando o drama, representando a comédia, e daí de uma forma muito sutil, que era só aquele coro, né, representado para 400 pessoas ao ar livre, né, aquela coisa, as pessoas faziam, inclusive, carreatas, né,
de carroças, né, os seus cavalos, para poder participar daquela festa que levava muitos dias, o dia inteiro aquilo. E o mais interessante que a palavra merda, ela surgiu daí também, né? Porque as pessoas iam atrás com seus cavalos, né, nas suas carroças, e os cavalos iam cagando, né, fazendo cocô, colocando as suas merdas para fora, natural. E aí isso acontecia, então começou a surgir que estava desejando sorte, né, merda, por isso que surgiu a palavra merda, desejando sorte para as apresentações. Então começou daí essa pequena amostra que eu quero que vocês entendam, mas eu queria que vocês fossem profundamente, o professor de vocês vão ficar orientando vocês no decorrer aí desses estudos, até dar desafio para vocês pesquisarem mais a fundo, trazer estudos sobre isso. Eu acho que é muito interessante, vai enriquecer o conhecimento de vocês. Daí, eu falei um pouquinho, mas aí o professor de vocês, como eu falei, é básico, vai introduzir, vocês vão pesquisar em torno disso, para poder colocarmos em sala de discussões esse assunto que eu acho importante. E graças a Deus que o teatro surgiu há muitos anos, nos trouxe esse presente. Foi da Grécia, foi, se fosse da China, amém, se fosse não sei da onde, amém, mas surgiu, acabou e veio. Só que para o Brasil demorou um pouquinho, né? No Brasil chegou no século XVI, né? Foi introduzido através dos padres jesuítas, que também, mais uma vez, uma forma de evangelização, de catequizar os índios, né? E aí eles acabaram introduzindo a parte da arte dramática como forma de representações para poder, na verdade, eles queriam evangelizar os índios. Mais para frente, no século XIX, já com os portugueses, foi que foi introduzido mais profundamente a arte dramática, né? De uma forma da gente trabalhar melhor, de poder se apresentar com o teatro, sem ter aquelas apresentações de formas que foi introduzida pelos padres jesuítas. Que eu acredito, eu tive muito isso quando eu tinha na sexta série, sétima série, eu acredito que vocês tenham tido isso também, né? Essa parte, pelo menos uma pequena parte dos estudos. E aqui surgiu dessa forma o teatro brasileiro. Então, o que eu queria desafiar vocês nesse decorrer dessas informações, tá? Que vocês estudassem e pesquisassem, uma forma do professor didaticamente, até tanto na parte teórica, influenciar vocês, como na parte também de apresentações, que dá-se para ser feito. Os meus alunos eu trabalho com apresentações, tem que ser a parte teórica e a parte das apresentações no teatro grego, é uma coisa linda. Minhas crianças também, elas têm que entender e conhecer o teatro grego, sim, até para poder não falarem besteira depois, parará. E aí eu queria que vocês se aprofundassem mais nessa forma do teatro. Como é que a gente pode fazer esse teatro? Que foi um presente que foi nos dado, sim, eu digo que foi um presente que foi introduzido na Grécia, gente, amém. Mas eu sempre coloco que foi Deus que nos deu esse talento, esse presente da nossa arte, no mundo inteiro, que invade o mundo inteiro. Então eu queria que vocês não ficassem só na teoria, só no ouvir, mas também tivessem interesse em pesquisar e aprender mais. E graças a Deus que de uma forma ou de outra, se foi pelos jesuítas ou não, mas entrou no Brasil e a gente começou a se apaixonar por essa arte, né, de entender. A arte, o teatro, o nome ele vem do grego, né, significa teatron. Eu acho lindo, né, e também significa aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê. Então o teatro ele pode ser apresentado em qualquer lugar, gente. Ele não precisa ser feito só no teatro, ele pode ser feito em teatro de rua, ele pode ser feito no trem, ele pode ser feito numa praça pública, dentro de um apartamento. Eu posso montar aqui, onde eu moro, na minha casa, eu posso montar um teatro se eu quiser. Você pode montar uma apresentação, desde que você faça uma apresentação. Você precisa de luz? Ok, faça a sua luz e se apresente como monólogo. Hoje a gente faz teatro online de casa, mas isso aí a gente já foi feito. Inclusive um grupo, eu não lembro, eu tentei agora lembrar o nome e não consegui, que ele fez um sucesso muito, muito grande com um teatro que ele começou dentro de um apartamento. Se eu não me engano, conjugado. Tá? Minha memória hoje está fraca, essa semana que eu andei meio acambaleada. Então, minha memória vai e some, vai e some. E aí o teatro é uma forma de você se representar em qualquer lugar.
Então ele precisa da plateia, sim, ele precisa do ator, sim, ele precisa do teatro, sim, mas também pode ser apresentado de outras formas em vários lugares. Então eu considero que o teatro eu faço onde eu quero. Se eu quiser pegar, antigamente já tem também o Teatro Mambembe também, que eu quero que depois vocês pesquisem sobre isso. Existia aqueles teatros que eles iam viajando, né, paravam numa cidade e iam se apresentando, é muito legal. E quando eu comecei no Teatro Amador em Belém, eu queria muito fazer isso, né? Essa forma de teatro de rua. Eu já apresentei sim em São Paulo alguns teatros de rua, é outra coisa, é maravilhoso. Então são coisas que a gente pode experimentar, tá? Agora, como eu quero ser ator de teatro? Eu já falei, vou falar em outros vídeos. Você é ator, tá, gente? Você é artista. Para mim, na minha concepção, não existe, eu sou ator de televisão. Você é ator. O que vai acontecer é que você vai trabalhar mais no teatro, você pode trabalhar mais na televisão, entendeu? São linguagens diferentes, ou você pode trabalhar mais no cinema. Mas você é ator. A sua formação ela é teatral, ela vem do teatro, ela não vem de outro lugar. Ela vem do teatro, porque lá você vai estudando teatro, a teoria que eu estou passando para vocês, e aí passando a prática vem a aula de corpo, porque você tem que se preparar o seu corpo para você receber aquele personagem, o andar dele, preparar a voz dele, preparar a parte corporal toda. Mas como é que se faz isso, professora? Como é que eu me preparo para fazer? Acontece muito, tá? Alguns espetáculos teatrais de produções grandes, musicais ou não musicais, eles fazem teste. Eu chamo aqueles atores, né, que já conhecem, e também eles abrem muito teste também para atores que já são profissionais, já estão trabalhando no mercado, já estão com o seu registro para fazer teste, para justamente se preparar para o mercado de trabalho. Então, o meu primeiro teste, na verdade, quando eu saí do meu teatro, era a minha primeira peça profissional. Eu estudava teatro em São Paulo. Então eu comecei a fazer, a gente tinha uma preparação de 3 anos, então no decorrer do ano a gente tinha tudo isso, história do teatro, teatro brasileiro, corporal, tudo, que é importante você saber. Então como é que você vai montar esse personagem para um teatro? São vários tipos de espetáculos que nós temos hoje. Tá? Monólogo, tá? É um espetáculo que você vai fazer sozinho, ou uma peça com 3 atores, ou uma peça com 20, vai depender muito. Uma peça de 1 ato, de 3 atos. O que é 3 atos? Que atos, né? São divisões, na verdade, de peças teatrais. Uma peça num ato, em 2 atos, em 3 atos. O nome da minha empresa, da minha oficina, eu coloquei 3 atos, em homenagem ao teatro e também ao livro da Bíblia, que chama-se Atos, né? Então, de que forma que eu posso me preparar para o mercado de trabalho, para o teatro, mas pensando no conjunto, que eu vou estar preparada para entrar em qualquer trabalho, sendo na televisão, no cinema, no comercial, tá? Eu vou falar da televisão mais para frente um pouquinho, mas eu queria, tá? Agora esquentou aqui, gente, que eu estou aqui toda fechada. Eu vou falar mais para frente, em alguns vídeos que vocês vão ver, essa forma de você se apresentar na televisão, que é uma linguagem. O teatro é aquela coisa, né? Todo expressivo, é tudo grande. É a verdade cênica, a história que você está contando para o público, né? Então você vai fazer assim, ou como monólogo, ou com um grupo de teatro, mas você vai contar essa história bem contada. Então o teatro, o texto, é uma obra fechada. Eu já falei isso, vou falar isso em outras partes de TV, mas o teatro ele é uma obra fechada, né? Não é uma obra aberta como a televisão. Então geralmente você vai receber o texto, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui. É um espetáculo que eu montei com a minha oficina, se chama-se Romeu e Julieta, entre a esquerda e a direita. Mas eu conheço Romeu e Julieta. Então, muita gente nem leu o livro Romeu e Julieta, não conhece nenhum autor, mas é importante vocês também conhecerem sobre o autor Romeu e Julieta, sobre Romeu e Julieta. Na verdade, eu induzi os meus alunos a fazerem uma introdução, fizemos junto uma interpretação desse texto, uma adaptação de Romeu e Julieta. Então ficou Romeu e Julieta entre a esquerda e a direita, porque eu coloquei um pouco a política, que é a direita e a esquerda. Eu quis brincar um pouco com isso. A história do Romeu, a história da Julieta, o Romeu a Julieta é a direita, o Romeu é a esquerda, aquela briga da família, parará, parará, parará. Então isso aqui é uma obra fechada, tá? Um texto fechado, tá? E aí a diferença dessa obra fechada
que ela já tem começo, meio e fim, tá? A diferença que já vai, no caso do texto, do roteiro, que eu acho que eu mostrei, eu vou mostrar lá para vocês lá, mas eu vou dar a diferença, tá? Por exemplo, um roteiro de televisão, eu tenho aqui um sobre pressão, né? Ele vem dividido, é uma obra no caso, aberta, né? Só que, estou dando um exemplo sobre pressão, tá? Porque não é um roteiro de novela, é uma série, então ela é diferente de um roteiro. Então esse roteiro aqui sobre pressão é uma obra que ela já é fechada já. Eu já sei como é que vai ser o final da minha personagem, porque é uma série, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Isso eu vou falar mais para frente. No caso, o texto no teatro já é uma obra fechada, ok? Então, o autor, ele escreveu, quem escreve é um autor, mesma coisa que quem escreve uma novela é uma autora, um autor, a mesma coisa, um autor, uma autora, escreveu e aí você entrega para os atores, que você vai convidar aqueles atores, a produção, daquele espetáculo para fazer aquele personagem, parar com 3 atores, com 4, com 2. Eu gosto de trabalhar com 2 atores, assim, estourando 4 atores em cena. Mais do que isso, é claro que eu trabalhei muito mais, né? Essa minha peça, o Romeu e Julieta, levou-se quase 16 atores. Eu fico doida, mas é complicado, tá, gente? Então, qual é o preparo? O preparo é a mesma coisa. Você vai ser chamada, pegou o texto, eu vou estudar. Meu personagem é um X. Eu já sei quem é. X que se chama Maria Madalena. Eu já sei quem é. Vamos dar um exemplo? Essa Maria Madalena nasceu no sertão de Pernambuco. Ela é branca, sardenta, parará, trabalha na lavoura, parará. Eu tenho poucas informações dela. E aí eu vou criando em cima dela, porque ele já fechou as informações dela, mas eu posso criar internamente algumas informações que não tem na personagem. A mesma coisa eu faço com a novela. Então eu vou criar o subtexto. O subtexto é aquilo que o público não conhece, né? Se não aparecem os filhos dela na história, se ela foi casada, onde que ela foi criada, onde que ela nasceu, que eu vou ter poucas informações. Então eu vou criando, então eu vou criar o jeito dela. Que jeito que eu posso compor? Então o máximo que eu vou tirar, gente, é o máximo. O cabelo e o corpo da Ana Miranda. Eu fiz recentemente, o último espetáculo que eu fiz foi Martinho da Vila 8.0, uma filosofia de vida. Eu fui representando a mãe do Martinho da Vila. Só que eu sou muito nova, gente, para fazer a mãe do Martinho da Vila. Mas eu fui, eles me chamaram porque eles já falaram que eu ia dar conta de fazer. Então eu tive um tempinho, pouco, mas eu consegui montar são 3 fases, né? Uma mulher com 30, 40, uma mulher mais madura e uma já velhinha. Então o segredo que eu gosto de colocar, eu trabalho muito com o corpo da personagem, porque se você entender que você pode trabalhar com o corpo, com a voz, com o andar, porque não é mais o seu andar, é o andar da personagem, como é que ela se movimenta, o que ela tem, ela sempre tem alguma coisa que algum personagem, eu gosto, né? Às vezes a roupa que ele usa por baixo não é da Ana Miranda, é da personagem, né? Se eu colocar alguma coisa, pode ser o que for, eu tenho que me transformar naquela personagem, não sou mais eu, é aquela personagem. Não estou falando de incorporar, tá, gente? Eu não gosto muito, não, incorpora aí a personagem, não. Você vai dar uma vida àquela vida que é a personagem, tá, gente? Então, vamos brincar, tente brincar com o cabelo o máximo, né? O cabelo, o que a personagem está pedindo? Que tipo de cabelo? No teatro vocês vão ter essa ajuda. Mas quando eu faço as minhas produções independentes, como é que eu posso montar essa personagem? As caras e bocas delas, né? Eu não posso estar no teatro contracenando como se estivesse contracenando na televisão, tá, gente? Que eu vou explicar mais pra frente, que é mais natural, é mais fechado. O teatro não. O teatro você está sentindo o público ali com você. É aquela emoção. E eu vou falar para vocês. Para quem nunca pisou num palco, para mim é uma das melhores emoções. Que televisão, nenhum outro meio consegue eu sentir. Porque a televisão você tem um retorno depois. É rápido, mas você tem. O teatro não. O teatro você tem um retorno na hora. É uma coisa magnífica. Então isso, o exercício do ator, ele é diário.
ele é todos os dias. Ele é infinito. Eu fiz um espetáculo, eu trabalhava de quinta a domingo. A Guigui, ela usava por baixo a roupinha dela vermelha, que eu inventei, e o esmalte vermelho e a boca. Eu pintava minha unha na quarta, só tirava o esmalte na segunda. É claro que quando eu saio do palco, gente, eu esqueço a personagem, tá? Não tem essa de ficar sofrendo, na televisão também, ai, dramalhão, parará, parará, parará. E existe aquela grande curiosidade, né? Mas Ana, mas como é que eu consigo chorar? Porque na televisão dá pra você mentir, dá pra você disfarçar, tá, gente? A emoção deu diferente, enfim. Agora no teatro, não. No teatro o público tá vendo o tom que você deu à personagem, a emoção que você deu à personagem. Então tudo isso você vai adquirir, não tem outra, gente. É o estudar, é o teatro, é o que vocês estão fazendo. Estão fazendo curso online, estão estudando, estão se formando, e isso não pode parar. É a curiosidade que vocês vão ter, o amadurecimento. Então, a minha técnica que eu posso passar para vocês é, quando eu pego um personagem, eu estudo ele, estudo outros personagens também, e vou procurando desenvolver. É claro que tem a direção que eu tenho que respeitar, mas eu tenho que entregar alguma coisa para o diretor e deixar um outro 50%. 50% eu preparo, tá, gente? E 50% eu pego dicas do diretor, porque eu tenho que confiar no diretor para ele me dirigir. Então eu não gosto de fechar o personagem totalmente, eu deixo aberto para ouvir do diretor o que ele pode me oferecer. Ana, busca esse caminho aqui, né? Tem um ator que eu não vou falar o nome não, que ele é conhecido, eu mandei ele no meu espetáculo voltar 300 vezes, porque o movimento que ele fazia, o andar, não era. E a repetição, ele depois falou, poxa, Ana, é tão importante nessa repetição a gente entender, porque às vezes é um saco, volta, 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 tá de marcação comigo? Não. Quando meu professor, meu diretor mandava eu voltar 300 vezes, eu voltava. E voltava em querer aperfeiçoar mais ainda. Então, façam teatro com vontade, com prazer, sabe? Tá assim, saboreando a comida mais gostosa, o que vocês mais gostam. Agora, se eu vou fazer teatro porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu quero ser famoso, porque eu quero me apresentar no jornal, porque eu quero dar entrevista, então esquece, gente. Esquece, pega um outro beco, como diz lá em Belém do Pará, que é muito melhor. Como eu sei que não é o caso de vocês, então, gente, saboreiem, sabe? Vivam o personagem. Quando eu pego um texto, eu leio, primeiro leio o texto, leio todo o texto. E eu costumo colocar assim, o meu texto ele é todo marcado. Vou dar um exemplo para vocês. É claro que eu estou marcando as minhas falas, né? Eu marquei as minhas falas. Mas eu tenho que saber o personagem. Então tem ator que estuda só o seu personagem. Não, eu tenho que saber todos os personagens. Então isso aqui eu marco. Eu marco a melodia que eu posso dar o tom daquela voz, o colorido. Que vocês sabem, no teatro. E outra coisa, no teatro eu vou projetar a voz. É claro que isso tudo vem de um trabalho de voz, da respiração. Eu vou projetar a voz. Projetar. Cuidado que às vezes eu vou assistir espetáculo e eu saio, tá, gente? Eu não aguento não. Começa a gritar e não é gritar, é projetar. E outra coisa, microfone é para musical. Pode ser o que for, goela, gogó. Pode ser o que for, é gogó. Detesto ir para um espetáculo e assistir o microfone lá. Ok, mas é musical. Tirando isso, gente, é na projeção de voz. E aí tem que ter um trabalho de exercícios diários que aí o professor de vocês pode ajudar vocês a isso. Tá? Eu faço vários. Vou contar uma história para vocês muito engraçada. Isso eu fazia muito, tanto na escola, quando eu estudava, como estudante, e depois como atriz. Às vezes saía do trabalho, sabe, cansada, não dava tempo, e eu ficava muito preocupada de não me aquecer. Eu não subo no palco, eu tenho que me aquecer. Tanto na televisão, no teatro, no cinema, tem que aquecer corpo, voz, tudo, tá? Principalmente na televisão, senão a gente fica Robocop, acostumou que é fechado, que é uma tela, fica Robocop, fica olhando assim, fala comigo, eu até entendi, Então temos que ter muito cuidado com isso, tá, gente, para não ficar Robocop. Eu morava em São Paulo, estava com uma peça em cartaz,
E aí eu vinha do trabalho correndo, eu sei que eu ia chegar em cima e eu tinha que me aquecer. Era um ritual que eu gosto de chegar. Na verdade, eu gosto de chegar no teatro quando eu estou em temporada 4 horas antes. Como eu vinha do trabalho, trem, metrô, ônibus, aquela coisa toda. Demorava quase 2 horas para chegar. E aí eu ia me aquecendo. O São Paulo é muito engraçado. Porque eu me criei em São Paulo, então eu tenho liberdade de falar. O pessoal de São Paulo, o povo de São Paulo, que eu amo de paixão, se você entrar no... Não sei agora, tá, gente? Mas se você entrar no metrô, você vai ver a diferença do metrô de São Paulo para o Rio de Janeiro. É totalmente diferente. As pessoas, o comportamento, todo mundo fica lá quietinho, no seu mundo. Se você entrar no ônibus, no trem aqui ou no metrô do Rio, é... E aí eu tinha que me preparar vocalmente para poder me aquecer a voz, porque o corpo eu ia fazer lá, mas a voz eu tinha que logo me preparar, porque eu não tinha preparador vocal não, tá, gente? Tem que aprender isso também, vocês vão ter que se virar sozinho. E eu sempre fui disciplinado em relação a isso. E aí eu ia no metrô mesmo, gente, eu esquecia, porque a paixão é louca, sabe? Era o meu momento. Eu começava... Vocês estão rindo? É. Meu momento, gente, eu não tô nem aí quem tá olhando, quem tá criticando. Então você imagina o povo todo me olhando. Eu era tão cara de pau que eu ainda fazia assim ainda. Pronto, mas eu chegava aquecida com a voz, tá? Eu passei só um detalhe, mas tem vários. Passei aquecida para a voz, porque você tem trabalho de voz, que é para dicção, trabalho de voz, que é para sonorização da voz, trabalho de voz, que é para projeção, trabalho de voz, que é para limpar narinas, entendeu? Pigarro. Então, assim, eu sou muito disciplinada. Aonde eu estou, televisão, cinema, teatro. Eu não tomo café durante as minhas apresentações, que eu sou viciado em café. Evito chocolate, como bastante maçã, que maçã é bom para a voz, tá? Com bastante maçã, faço uma alimentação leve, durmo cedo, me policio o meu dormir para poder ficar bem, entendeu? Em cena e também não atrapalhar o meu colega em cena. Então tudo isso eu me preparo, tá? Então, gente, vamos fazer isso, vamos aproveitar, aproveite o professor que você tem, aproveite as dicas que vocês estão recebendo e vamos fazer teatro, vamos fazer arte e vamos estudar. Mas eu queria desafiar vocês, tá? Eu queria desafiar vocês a pesquisarem mais, a estudarem, a introduzirem isso na vida de vocês, o teatro na vida de vocês como forma de pesquisa. Vamos pesquisar o teatro grego, sim, a história do teatro no Brasil, entendeu? Eu dou alguns desafios. Sabe? Qual foi o primeiro espetáculo? Porque eu não vou colocar tudo aqui de mão beijada para vocês. Mas eu queria que vocês, fosse um desafio, que vocês pesquisassem mais profundamente o teatro grego, que é lindo, o início de tudo, e o teatro no Brasil. E eu desafio isso, tá bom, meus queridos? Vamos falar mais, vamos falar mais, vamos falar mais sobre o teatro. Beijos! Ainda continuando, né, nessa magia do teatro, eu acabo de gravar um vídeo e aí eu falo, poxa, eu começo a relembrar algumas coisas gostosas, né, na minha vida, né? Só para relembrar algumas coisas do meu início, né, da minha carreira como atriz. Para quem não sabe, eu falei anteriormente, né, num vídeo anterior, acho que foi no primeiro, eu comecei a fazer teatro em Belém do Pará, eu nasci em Belém do Pará, venho de uma família de 6 irmãos, né, 2 irmãos. A minha mãe não queria que eu fosse atriz. Fui criada sem um pai, meu pai faleceu quando eu tinha quase 2 anos de idade. E a minha mãe, criando a gente sozinha, ela não queria que eu fosse atriz. Comecei a desenvolver isso muito cedo, né? Então era muita coisa, porque eu falava sozinha, cuidado, viu? Ator que não fala sozinho não é ator, porque a gente é taxado de doido. Eu tinha curiosidade, já falei antes que eu abri a televisão, abri o rádio, que eu queria conhecer, mas eu tive certeza do que eu queria. Eu tinha certeza. Então eu comecei a desenvolver muito pequena. Eu comecei a escrever, eu comecei, na verdade, eu gostava de escrever, mas na imaginação. E aí a professora saía da sala de aula, isso com menos de 9 anos, tá, gente? Eu era a líder da sala, eu fazia rebelião,
Minha mãe tinha que ser chamada para ir na escola porque falava que eu não queria estudar. Só que as professoras, não tinha nessa época, hoje os professores incentivam, né, os alunos com isso. Mas antes não, né? A gente tinha que estudar e acabou. E eu gostava já disso, né? Então eu virava a sala de aula de cabeça para baixo, porque eu queria transformar numa sala de teatro, mesmo se eu não entender algumas coisas. Então eu comecei assim, comecei escrevendo na minha imaginação, depois fui desenvolvendo na minha adolescência os primeiros textos também, que eu tirava da minha imaginação, e aí eu botava, os alunos eram obrigados a participar, eles eram obrigados, era por isso que a minha mãe era chamada, porque se eles não participassem, eu batia. Batia mesmo, tem que participar. E eu já fazia a direção, eu já fazia tudo, eu montava. Olha, então foi uma época difícil porque não tinha essa facilidade. E para se falar na carreira de atriz, antigamente, era muito difícil, tá, gente? Para quem não sabe, eu já sempre falo isso nas entrevistas, as mulheres, assim como no teatro, quando começou o teatro grego, as mulheres não participavam do teatro, né? Das apresentações. Eram os homens que faziam papéis de mulheres e de homens também. Então as mulheres não tinham vez lá. Aqui no Brasil, quando o teatro chegou, também não foi diferente. As mulheres também teve algumas dificuldades. E o nosso registro de teatro, no teatro, da atriz, era justamente como se fosse prostituta. Era, na verdade, prostituta. Era taxado como isso. Então eu entendo que na cabeça, por isso que é bom quando os pais, eu sempre falo para os pais valorizarem o que os filhos querem, né? Porque são os sonhos deles, né? Minha mãe queria que eu fosse médica e às vezes a gente quer colocar um sonho nosso, né? Mas que querem impedir que os filhos tenham os deles. Eu acho que é bom experimentar, por mais que eu discorde, é bom deixar eles experimentar. É claro, tá, gente? Tudo com decência e ordem, né? Porque eu tenho muita preocupação quando acham que o teatro é casa da mãe Joana, é uma prostituição, são drogados, é isso, aquilo, aquilo outro, e não é não. Teatro é muito sério, eu levo a minha profissão muito sério, tá? Mas eu tinha essa curiosidade, eu queria ser atriz, eu tinha certeza. Então eu saí de Belém, passei por vários processos em Belém do Pará, mas uma fada madrinha foi a Zezé Mota. Porque quando eu ia falar com algum ator, quando eu tinha meus 13, 14 anos em Belém, mas não era nem fã, eu queria coisa de fã, era coisa de querer conversar para saber como era a carreira, como é que para estudar, porque em Belém, como na época que quando começou a despertar mais o teatro, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? E a Zezé me orientou, a Zezé Mota, a caminhar estudando, 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 estudando. Eu nunca deixei de ouvir isso. Tem que estudar e ler muito, se aperfeiçoar. Esse é o segredo. Eu ouvia muito isso. Até que quando foi meus 17 para 18, eu peguei a minha mochilazinha e fui embora para São Paulo para estudar. Então todo esse processo foi um processo. Eu não cheguei em São Paulo, quero ser atriz, não. Eu fui estudar, eu sempre ouvi muitos conselhos, não era qualquer conselho não, tá, gente? Da sabedoria, que era muito difícil, ainda mais eu sozinha, mas eu tive a capacidade de estar com os pés no chão, não me iludi com qualquer coisa, e fui caminhando e chegando. Então a primeira vez que eu pisei no palco, primeira vez foi em Belém do Pará, no Teatro da Paz, aos meus 14, 15 anos por aí, e eu simplesmente, a minha emoção foi uma das emoções que eu nunca vou esquecer no mundo, a emoção que eu tive de pisar no palco. Mas eu acho que esse processo da atriz que eu sou hoje é o amadurecimento que eu tive. A escola que eu aprendi muito é que, aprendam isso, tá, gente? Às vezes a gente tem que ouvir mais e falar menos. A gente às vezes chega no local, ainda mais em escola, eu quero falar, que eu sei, que eu aconteço, que eu faço, eu prefiro não falar nada. Eu nunca gosto. Você não fala nada, não. Porque senão a gente fala demais, sabe? Fica muito arrogante, fica muito isso. Eu acho que quando a gente aprende muito, quando a gente adquire o conhecimento de ouvir. E esse foi o meu primeiro aprendizado no teatro, porque eu ia assistir as peças escondido, que eram peças adultas, e eu não podia ver os ensaios, mas eu ficava escondido lá, já contei essa história, lá por debaixo lá das cadeiras, entrava escondido e ficava. Então eu dava o texto, eu dava tudo. E até que descobriram que eu estava lá, porque a atriz errou e eu já sabia de qual salteado a peça de trás para frente, de frente para trás, né? Porque eu ouvi o aconselhamento,
E outra, a gente faz personagens, gente, fazendo. A gente se dedica fazendo, lendo. E o nosso conversar, o nosso dia a dia fica muito mais rico quando eu vou ler. E não é só um livro não, gente. É vários tipos de livros, de teatro, qualquer livro que você se interesse. Mas se eu estou estudando teatro, eu vou me enriquecer com todos os tipos. Por mais que eu discorde de alguns métodos, eu vou ler, vou me informar, vou estudar, eu vou adquirindo aquele exercício, eu transporto para mim de uma outra forma, aquela experiência daquela pessoa. Eu estou falando um monte de coisa aqui, de repente vocês podem pegar 30%, 10% e adquirir, acrescentar algumas coisas para vocês trabalharem no crescimento de vocês. Por mais que vocês não precisem adquirir todos os ingredientes, mas pelo menos se eu pego alguns e vou trabalhando naquilo, né? Qual que é o seu desafio do dia a dia? Eu acho que a minha preocupação de eu chegar hoje aqui, que eu tinha na época, era simplesmente tirar aquela ansiedade. Eu trabalhei muito de querer acontecer. Eu já falei isso também. Quando eu tirei essa ansiedade, botei o foco em trabalhar com o objetivo de ser uma boa profissional, não uma atriz de um lugar só, mas uma atriz que eu pudesse estar me aperfeiçoando sempre para qualquer desafio de personagem. Então eu acho que é isso que eu desejo para vocês. É vocês se desafiarem todos os dias. Mas isso vem de um retorno que vocês podem fazer. Se vocês estiverem na televisão, numa capa de jornal, numa capa de revista, uma das coisas que me preocupa, que eu falo sempre com meus alunos, o sucesso ele é passageiro, entendeu? Ele é muito passageiro, então eu tenho que aproveitar os grandes momentos, porque se aquilo não acontecer, ou se acontecer e acontecer alguma coisa, eu não vou precisar me matar, tomar remédio descontrolado, porque eu não estou na televisão, porque eu não sei viver sem a televisão, porque eu sou ator de televisão, eu vou me matar. E acontece muito isso. Eu perco totalmente, sabe? Tem que trabalhar com a mente, com o corpo e o espiritual, senão eu vou pirar. Porque realmente é muito louco, né? Eu estou na televisão. Porque a televisão é uma enganação, gente, na boa. É uma caixinha que você vê ali. Só que a realidade ela é outra. Ela é estudar, é sofrimento, é acordar cedo, sem ter hora para chegar em casa. A última vez que eu gravei, tem pouco tempo, eu saí de casa, acordei 3 horas da manhã, me preparei 3 dias para o personagem. 3 dias, porque eu recebi 3 dias antes. Me preparei para gravar em 3 dias. Às 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, acordei, 4h30 o carro passou, cheguei 5h30 no local, cheguei em casa 9 horas da noite. Então não dá. Não, é só para vocês não acharem que é tudo cor de rosa, né? É ali. É ali eu plantando cada dia. A porta vai se fechar, eu vou ficar sem contrato, eu vou ficar sem emprego, mas e aí? Eu estou me preparando todos os dias para qualquer desafio. E se não tiver trabalho lá, tem trabalho em qualquer lugar. Então eu vivo da minha arte há mais de 30 anos, porque eu não fico me iludindo com qualquer coisa que aparece na minha frente. Eu aproveito aqueles momentos, mas eu sei que aqueles momentos é passageiro, que pode acontecer, pode ficar um tempo, durar ali, pronto, acabou. Como pode não acontecer. E eu continuar trabalhando em torno disso. Tá? Então alguém me falou assim, mas você fica rico? Eu dei risada. Sabe, gente? Então, eu acho que quando esse pensamento vem, ele tira um pouco o brilho de outras coisas, porque eu estou preocupado em ficar rico, mas não estou preocupado em me preparar para o mercado de trabalho. Qualquer profissional, né, só na nossa profissão, ele tem que se preparar para o mercado de trabalho. Então, é essas dicas que eu dou, gente. Colocando que a televisão ela é muito legal, o teatro é muito legal, o cinema é muito legal, mas eu tenho que me preparar. Tá bom, meus amores? Beijos, até a próxima!